Salve pessoal, tudo bem? Mais um sucesso ilimitado podcast aqui para vocês. Vou esperar você se inscrever aqui. Já se inscreveram, vamos continuar. Gente, tô aqui hoje com o advogado e sócio proprietário da John Advogados, Dr. Alex John. E aí, Pietro? Meu amigo, que honra para mim. A honra é minha. Que chegamos aqui, né, John? Exatamente. Chegamos aqui. Uma história que a gente tem de amizade desde a infância e hoje estamos aqui para conversar sobre negócios e sobre sucesso. Obrigado, John. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Alis Alimentos, há mais de 20 anos compartilhando bons momentos com você e sua família. Cressol, cultivando raízes e impulsionando o desenvolvimento local. Cisma Prateleiras, mais de 2.000 metros quadrados em materiais à pronta entrega. Eles abrangem o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Feito isso, vamos conversar com esse mestre do direito, Alex John, um cara jovem e com uma expertise já que de dar inveja a muitos advogados aí. John, obrigado pela tua vinda aqui. Eu sei que tu vai contar muita coisa pra gente, vai informar e vai somar muito na vida aí dos espectadores do nosso programa. Seja bem-vindo. Olha, eu que agradeço o convite, Pietro. É um prazer, uma honra estar aqui, né? Com esse teu público tão qualificado. Eu venho acompanhando aí os teus episódios do podcast e está sendo um sucesso. É um prazer estar aqui. Graças a Deus. John, conta então como é que foi, como é que o direito chegou na tua vida? Olha, não é o comum, o trivial, mas com muita clareza, quando eu tinha 15 anos de idade, naquela época que normalmente a gente não sabe que caminho vai seguir, o que gosta, o que não gosta, eu tive uma certeza de que eu seguiria a carreira do direito e seria advogado. Então, me preparei desde aquele momento, né, para que pudesse cursar então o curso de direito e depois seguir na advocacia, na iniciativa privada. Né? São alguns bons anos já de dedicação exclusiva a isso. Se formou em... Na Unicinos. Se formou na Unicinos. Faz um tempinho já. E hoje vocês têm um escritório, né? Nós temos um escritório na... John Advogados. Isso, na cidade de Dois Irmãos, já faz 8 anos. E com atuação local e também hoje nacionalmente, né? Atendendo aí as necessidades dos nossos clientes. Como é que foi quando tu era jovem, tu pensava em seguir... hoje exatamente o que tu segue no direito, ou lá atrás tu pensava uma coisa? Olha... Hoje tu foi se adaptando? Foi um processo, né? Desde a tomada de decisão do que fazer, que seria ser advogado, e óbvio que teria que ter um processo de estudo, de estágios, de experiências. Então isso levou, digamos assim, depois da minha saída de ensino médio, eu entrei na faculdade. Tu teve influência dentro da família? Uma inspiração? Porque o meu pai era bacharel em Direito desde 2005, mas ele não exercia advocacia, ele era servidor público. Então, eu venho de uma família de servidores públicos e resolvi romper a barreira e ter o próprio negócio, né? Depois, enfim, junto à faculdade, todo aquele caminho natural aí da advocacia, passei por estágios de delegacia de polícia, Poder Judiciário, trabalhando com juízes, com o Ministério Público, com promotores, né? Deu para ter uma bagagem bem boa, até que então consegui concluir o curso e a gente iniciou o nosso escritório. Eu e meu pai, eu não herdei escritório, a gente começou junto, né? Os mesmos desafios, aprendendo como é que é a profissão, que é muito desafiadora. A gente sai da faculdade com conhecimento técnico, mas o dia a dia, o tato com o cliente, né, é muito diferente. Então, isso vai se desenvolvendo com o tempo, não tem jeito. Sim, querendo ou não, né, mesmo o advogado sendo um prestador de serviço, né, e tu tem que ter um planejamento, né, um negócio, né, como todos, né, tu tem que planejar. E no caso, lá quando vocês abriram, vocês tinham umas áreas específicas? Ou lá naquele tempo vocês atuavam em áreas lá, né, que hoje não atuam mais, ou que tem
outros profissionais lá dentro do escritório de vocês que atendem essa demanda. Sim. Como é que foi? Lá no início tu começou de um jeito e hoje está de outro? Ou continua mesmo? A bem da verdade, a gente é ensinado, por exemplo, durante a graduação, a ser um técnico. Então a gente sai com um conhecimento técnico, mas o curso de Direito, ao menos na minha época, ele era muito ainda parecido do século XX, XIX, com latim, com Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para lá. E hoje a gente tem um entendimento de que a advocacia não comporta mais isso. Né? Há um mercado muito concorrido e a gente precisa se desenvolver. A advocacia, além dessa pompa que muitos acreditam, né, dessa formalidade, a gente sempre viu como um negócio. Então, como uma empresa que tem que ter um planejamento, que tem que ter posicionamento, marketing financeiro e tudo mais. De início, claro, né, a gente começou como todo mundo, atendendo tudo que chegava dentro do escritório. Sim. Até eu tive uma clareza muito grande com 15 anos de que eu seguiria a advocacia e achava que também teria a mesma clareza ao definir a minha área de especialidade. Então, eu tinha o meu roteiro completo, que era ser advogado criminalista. O meu trabalho de conclusão foi esse, eu faria mestrado, doutorado, tudo. O advogado criminalista cuida do quê? Trabalha na parte criminal, então, da prática de crimes, né? Na defesa, enfim, com prisões, com esses casos aí que a gente acompanha, né? Entendi. Que são os mais noticiados muitas das vezes, né? Sim. Mas essa rotina da área criminal, e eu exerci ela por um tempo considerável, até um pouco pesado. 2, 3 anos, a rotina foi cansando, porque não tem dia, não tem hora, não tem final de semana. Teu cliente pode ser preso, precisa ir numa delegacia, precisa fazer atendimento de familiares, habeas corpus. E o nosso negócio, ao mesmo tempo que estava se dispondo a fazer isso, até porque o meu pai tem uma bagagem muito grande, né, desse segmento, começou a ter uma clientela vindo de outras áreas. Então, clientes de empresa, segmento de seguros. Até que chegou um momento que a gente teve que, como a gente sempre comenta, trocar o pneu do carro com o carro andando. Qual caminho a gente vai seguir, né? Então, hoje, a minha expertise principal não é mais a área criminal. Troquei. Sim. E eu não sei se é verdade, mas o criminal, ele geralmente ele tem um preço maior, né? Ou não, isso agora já não é mais, mas lá quando eu, né, sabia, quando tu trabalha, né, nessa parte mais desgastante, eu diria assim, né, que, digamos, os teus rendimentos se tornam maiores, às vezes, né, digamos assim, pelo o mérito todo ali, né? Sim. Né? Olha, o que eu vou te dizer? É uma reserva de mercado. Ele pode ter um valor agregado, como pode não ter, a depender do teu público. Depende, segmento. E depende também da pessoa que tá ali, de quem tu tá defendendo. Então, né? Financeiramente, tu pode ter ótimos proveitos na área criminal, na área empresarial, tributária, civil. Mas tem um peso maior, tu não acha? Tem, vamos assim dizer... Porque é uma pessoa ali... tu lida com uma dor, vamos assim dizer, muito grande, que é o quê? Que é a liberdade. E aí, por isso que muitas vezes o advogado criminalista consegue oferir rendimentos maiores, porque ele resolve uma dor, como precificar a liberdade. É muito urgente, tu precisa de um acompanhamento jurídico, né? E a prisão também, né, essa questão mais de criminal, né, de cometer um crime e prisão... Às vezes o criminal, digamos assim, de pensão, tudo que envolve a prisão... É criminal? Não, a questão de pensão alimentícia aí já é o direito de família, direito de família. Cumpre uma obrigação alimentar e pode ter a sua prisão decretada, Entendi. Mas o direito criminal em si tem as leis que definem o que é crime, o que não é crime. Porque a pessoa pode ser até uma inocente e está sendo acusada. Diversas vezes o advogado, e também há uma confusão, né, que o advogado criminalista se mistura com o delito ou o que for, mas não, ele é técnico e ele só quer que as regras do jogo sejam cumpridas, nem mais e nem menos. Exatamente. Se tiver prova, condene, em caso de insuficiência de provas ou o que for, se absolva. Tanto eu quanto você, ou seja quem for que está nos acompanhando, pode se envolver numa situação criminosa, seja na sua empresa, um acidente de trânsito ou o que for. Sim, exato. O crime ele não é só aquele do marginalizado. O mal da sociedade é pensar que o crime é sempre do outro.
né, que a gente nunca pode se ver envolvido. E aí essas garantias que o advogado acaba prestando para o seu cliente vai servir para o outro, mas também para você, para o seu filho, para o seu marido, enfim, que possa, né, ter se envolvido numa situação. Ninguém está livre disso. O advogado só segue as regras daquilo que está disposto em lei. Exato. E é aquela coisa, né, John? O advogado, ele está ali também para, mesmo que a pessoa seja acusada, de trabalhar também a questão da pena. Sim, também. A gente, quando tinha essa predisposição aí criminal, fazia todo esse trabalho do mais benéfico para o cliente para a contenção de danos, que seria aí uma pena mínima, né? Sim. Mas enfim, são águas passadas e hoje a gente atende, claro, esse segmento, mas com advogados parceiros especializados. Que estão dentro do escritório de vocês. E hoje, como é que o escritório de vocês está trabalhando? Em que situações? Certo. Somos como sócios, eu e o meu pai. Então, a gente divide atribuições internas ali em alguns segmentos. Direito civil, por exemplo, que trata das questões privadas. Contratos, inventários, questões assim ligadas mais ao dia a dia, negócios jurídicos, né? Responsabilidade civil, que são situações de indenização, em acidente de trânsito, erro médico, aquela obrigação de pagar uma indenização a alguém, seguros, direito do consumidor, né, que são as nossas expertises, e aquilo que a gente não atua diretamente, trabalhista, previdenciário, família, nós temos aí um corpo de parceiros que vão prestar o atendimento e o cliente não precisa sair do nosso escritório para buscar a solução dele, né? Oferta tudo. E essa parte de indenização, né? Vamos entrar um pouco nesse assunto, John. Essa parte de indenização, em que situações a gente pode ser indenizado? Sim. Né? Em que momento a gente pode procurar o advogado, né, no caso você, para ser indenizado de alguma situação, algum dano que a pessoa teve? Todo aquele que comete um ato causando dano a alguém, isso está na lei, é obrigado a prestar uma indenização. Então, as mais diversas formas de atos podem gerar uma obrigação de indenizar. A gente começou a receber uma procura muito grande de indenizações por acidente de trânsito, que é uma das maneiras aí de se prestar indenização. Uma simples colisão? Não. Nós atuamos em situações de pessoas que se envolvem em acidente de trânsito, ficam com sequelas, tem limitação de membro, caso de falecimento, e então aquele que causou o acidente pode ter uma apólice de seguro contra terceiros, e a gente busca então essas reparações. Para ter uma ideia dos volumes e de valores, né? Situações aí de óbito, a nossa Justiça Gaúcha vem fixando para cada familiar que perdeu um ente querido, e digamos assim, uma tarefa árdua, né? Definir o que vale a vida de uma pessoa sem salários mínimos para cada familiar. Então são vultuosas as indenizações. Isso, para quem está olhando agora o nosso podcast, me permita aqui, John, a gente agora, no mês de maio, né, gente, como o podcast é atemporal, já vou esclarecendo aqui, né? A gente agora no início de maio, sofreu com uma enchente devastadora aqui no nosso estado, né? Sim. Em que teve muito, né, tanto bens materiais quanto vidas, né, que se perderam. Então já, né, só para já deixar ilustrado, né, John, tem essa parte aí da questão da morte. Sim. Quanto dá isso? Nós atuamos assim em situações de acidente de trânsito bem delicadas, é complicado. No falecimento de um ente querido, por exemplo, faleceu um filho, o pai, a mãe, o irmão, por exemplo, a nossa justiça vem aplicando de dano moral 100 salários mínimos para cada ente. Isso são 140 mil para cada um. Né? Então, a gente trabalha nesse segmento de acidente de trânsito. De trânsito. De trânsito, porque envolve também seguradoras. Tem o teu carro com uma cobertura para terceiros. Entendi. Tu tem naquela tua apólice que as pessoas eu misturei as coisas. Achei que era a questão de seguro ali. Não, tem seguro sim, né? Mas a gente atua nas questões de indenização por acidente de trânsito, também contra as seguradoras. Contra as seguradoras. Isso, a gente promove. Então, tu tem a tua apólice, por exemplo, as pessoas nem se dão conta. Normalmente contratam e não buscam informações. E se for um acidente que não é de trânsito, mas a pessoa tem um seguro de vida, alguma coisa assim? A seguradora, claro, no limite lá do que tiver contratado, né, nessa apólice, ela vai ser obrigada a prestar uma indenização, um pagamento, né, conforme aquilo contratado. Basicamente é isso. Sim. E aqui no Rio Grande do Sul agora, então, né, a gente teve aí uma situação que todo mundo acabou acompanhando
traumática, muito triste. Sim. E no segmento de seguros, já o que foi reportado aí, pelo que eu recordo, da Confederação Nacional das Seguradoras, de pedidos de indenização, até então, de 1,6 bilhão. É o que já tem de pedidos aí de indenização reportados. Nessa questão da enchente. Nessa questão da enchente. Mais de 23 mil sinistros, que são pedidos, né, de pessoas que tinham uma pólice, seja da sua empresa, de vida, carro, condomínio, residencial, e que estão buscando um suporte aí da seguradora. Esses números tendem a subir consideravelmente ainda, porque mais de 80% dos estados, dos municípios do estado foram atingidos. Né? Sim. É uma catástrofe. E aí que tá. E como é que é esse processo do timing, né? Disso, porque tu tem tanto a parte da seguradora, né? Digamos, tu fazer o pedido ali, eu não sei como é que funciona, né? Abre um sinistro via corretor de seguros. Abre um sinistro ali, né? Ou até de questão de vida, de negócio, como você falou. Mas esse processo agora, no caso de uma catástrofe, tá meio empacado isso? Tem muita gente te procurando já? Sim. Essa é uma dúvida também, como é que tá a demanda do escritório? A gente tem, sim, procura, né, na questão de acidente por conta das enchentes e das chuvas, mas ainda é muito recente, né? A gente tá falando aí de 4, 5 semanas que as águas acho que começaram a baixar. Então, muito prejuízo, muito documento, né? Tá ainda sendo objeto de as pessoas registrarem, documentarem fotos dos seus prejuízos, obterem documentos, fazerem os pedidos para as seguradoras vão analisar se tem cobertura ou não, né? Se tem prova de eventuais prejuízos, e aí vai decidir se faz o pagamento do seguro, se nega o seguro, ou se faz um pagamento parcial, por exemplo. E aí, a partir disso, nesse momento, né, pode analisar, então, se houve uma negativa abusiva, injusta, que possa ser buscada aí uma reversão na justiça. Sempre com alerta, e a gente reforça isso nas nossas redes sociais, nos nossos conteúdos, que a gente tem um blog, que as ações contra as seguradoras são as mais curtas previstas na lei. É 1 ano. Se a seguradora negou o seu seguro, você esperar para providenciar um e outro documento, ou o que for, pode ter o direito, mas ele não vai poder ser exercido na justiça. Então tem uma corrida, né, contra o tempo para fazer valer eventual direito negado. Sim. A gente espera, né, e acredita que o mercado segurador ele vai fazer frente aí ao que tiver cobertura, tem lastro para isso. Né? É uma situação bilionária, mas as seguradoras têm patrimônio, elas fazem seguro do seguro, que é o resseguro, justamente para amparar essas catástrofes. Ah, a seguradora tem o seguro. Ela faz o seguro. Tem um caixa, como se ela tivesse um caixa ali. Ela não necessariamente presta aí a indenização com base só no seu patrimônio ou naquilo que ela arrecadou, né? Ela tem um seguro que ela fez de resseguro com outra seguradora, justamente para não levar à falência quando tem uma situação como essa. Sim. Então, nesse aspecto aí, as seguradoras vão conseguir fazer frente? Acredito que sim. Tem lastro, o mercado é forte, né? E vai conseguir. O que vai acabar acontecendo, às vezes, é uma situação e outra que não pode ser muito bem esclarecida ou que não foi bem entendida pela seguradora ao regular esse sinistro, que pode ser depois levada ao judiciário. E quando ela pode ser negada? Pode ser negada... Tu já dá alguns exemplos se tu já sofreu? Por N razões, por exemplo, prestou informações desencontradas quando contratou o seguro, ou omitiu informações dolosamente para tentar fraudar o seguro, agravou o risco, que é o que a gente chama, né? Tu te põe numa condição de perigo exacerbada. Ah, eu tenho seguro, se acontecer não tem problema. É uma situação de negativa, tá? Digamos assim, a rua alagada. Tu vê que o teu carro não vai conseguir passar, mas mesmo assim tu vai e tenta passar com ele. Teu carro, enfim, estraga e tu faz um pedido de seguro. Sim. A seguradora pode negar por tu ter agravado o risco. Então são situações no caso a caso aí que vai vendo, né? Sim. Dolo do segurado, que é agir com a vontade de fraudar. São N razões, dependendo do tipo de seguro, claro. Sim. Tem essa variação. E na parte, digamos assim, tu falou de acidente de trânsito, isso, né? O que tu aconselha, né? Sempre quando se uma pessoa sofre um acidente, né?
tanto tu tá dentro de um veículo, numa moto, ou você é o pedestre, o que tu aconselha a pessoa a fazer? Se ela só sofreu um acidente. Depende da circunstância, né? A gente tem clientes aí que se envolveram em acidentes que eles saem do local já com apoio médico, do SAMU, seja o que for. Na medida do possível, sempre o recomendado é conseguir fazer um boletim de ocorrência, registrar o local do acidente, verificar a existência de testemunhas, prestar uma atenção muito grande na sua recuperação, né, no tratamento que for necessário, porque a gente se deparou com uma realidade de pessoas, principalmente nas situações de acidente mais grave, que ficam completamente desencontradas, porque ela foi vitimada num acidente, quebrou um determinado membro, foi internada, passa por cirurgia. Ela fica afastada do trabalho, ela perde a sua fonte de renda. Então tem uma série de soluções jurídicas, desde previdenciárias que a gente auxilia, de seguro, de indenização, o seguro obrigatório, o DPVAT. Então tem uma gama de 5, 6 ofertas que a gente consegue, digamos assim, amparar essas pessoas e os familiares para nesse momento tão traumático e difícil ficarem confortáveis, né? Sim. De que vão ter esse amparo e que podem focar naquilo que é o mais importante, que é a sua recuperação. Bacana. E em valores, como é que funciona, John? Essa questão de valores, assim, de indenização e tal. Porque muita gente, né, pessoal... Muita gente acha que é pedir o que quer, né? Não. Né? E isso também cabe o advogado, né? Eu digo isso porque já tive, né, pessoas no meu vínculo social que já me relataram isso, né? Ah, nossa, né, sofreu, digamos assim, né? Vou dar um exemplo aqui para você. Sofreu ali um ônus de 10 mil reais e queria pedir 100, né? Como é que é isso? Como é que é essa base que o advogado tem na hora? Até para uma questão, assim, de instrução, né, claro. John? Porque tu vai sentar na frente do teu cliente e vai dizer, cara, né, tu foi lesado, eu te dou a tua razão, mas não é assim, não é um parque de diversões, né? A gente é muito criterioso ali no escritório. A gente não cria, digamos assim, factoides para o cliente de que ele vai ficar milionário ou sai demandando o processo sem fundamento. Sim, colocando um peso onde é que não tem, às vezes. O que a gente faz? Vamos usar o exemplo aqui das situações de acidente de trânsito, para ser bem concreto. A pessoa se acidentou, o primeiro de tudo é a gente ter uma tranquilidade de documentos, seja de prejuízos, de laudos médicos, para saber qual a extensão dos prejuízos, dos danos físicos aí que a pessoa teve, para a partir disso conseguir mensurar a extensão desses danos. E aí sim, ser muito objetivo, né, e assertivo naquilo que a pessoa tem direito a receber. Quando envolve situações de seguradora, por exemplo, o responsável e a sua seguradora vão ter que prestar uma indenização. Então a gente tem números que de 80% a 90% dos nossos casos a gente acaba resolvendo por acordo, porque eles já saem bem documentados, construídos, e as seguradoras fazem análise de risco. Não, eu tenho uma chance de perda aqui, porque de fato esse prejuízo, esse dano aconteceu. Existiu. E aí a gente consegue fazer essa entrega para o nosso cliente, resolve para aquele que é obrigado a indenizar e também para a seguradora, né? Tudo feito de maneira na ponta do papel, né? Sem invenção alguma. Muito criterioso. E a questão você comentou ali da negociação, digamos, de acordo. Sim. Hoje em dia, tu vê que com quem você trabalha, né? Digamos assim, o teu cliente vai lá e, no caso, seguradora, tá se resolvendo muito mais com acordo ou tem nuances ali nisso, sabe? Porque eu também já sofri isso, né? Uma pessoa já bateu no meu carro e aconteceu justamente isso que tu falou, né? Eles já entraram em contato em poucas horas comigo, já, a seguradora. Né? Um caminhão bateu na lateral do meu carro. A seguradora já me ligou, Pietro, você vai em tal oficina e a gente faz, né? E você faz o orçamento lá, apresenta lá o que eles disseram e a gente resolveu tudo por e-mail ali, depois eles tranquilo, né? Não precisei acionar nada. É que nem você falou, acredito que é essa condução, né, John, de às vezes também esperar um pouco, né, a ação de quem deu
Claro, né? Quem causou ali uma Quem causou, exato. No segmento de seguros, é um mercado muito sério, que tem regulação, inclusive pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Então, as seguradoras, elas, quando ofertam seguros no mercado, elas precisam ter todo um lastro patrimonial para garantir que, se você sofrer, né, aquele risco, Sim. seja qual for, vai ter essa obrigação de garantia. pagamento. Tem um contrato que obriga o pagamento. É muito tranquilo. Então, com seguradoras, o trato é assim muito efetivo. Grande parte dos casos a gente consegue resolver por acordo, salvo quando tem uma controvérsia, uma discussão assim muito grande, que a seguradora ela não sai dando dinheiro sem um mínimo fundamento, porque ela não dá dinheiro seu. Isso também é bom esclarecer. Quando você contrata um seguro, a seguradora ela pega perfis semelhantes de pessoas, por exemplo, de veículo, ou de vida, ou de empresas. Ela arrecada o prêmio de cada segurado, que é aquilo que você paga pelo seu seguro, põe dentro de um fundo comum, e dentro desse fundo comum é que ela vai prestando as indenizações. Então engana-se que, não, a seguradora deixou de pagar porque ela quer ficar com esse dinheiro. Não, esse fundo aqui, se for pago indevidamente, quem vai estar pagando é o grupo de segurados que está no mesmo bolo, como acontece com o consórcio, por exemplo. Entendi. São pessoas com mesmos riscos, mesmos interesses. Seguradoras funcionam super bem. O que a gente vê de dificuldade maior, e aí, enfim, né, nada contra, mas é uma visão nossa, é com as tais associações de proteção veicular, que não é que é isso? Que são grupos de pessoas que se reúnem, seria uma associação civil ali, sem fins lucrativos, em que não tem um mercado regulado por uma seguradora, né? Tem uma associação que as pessoas pagam determinadas quantias e isso vai servir para pagar aquele que se acidentar, né, ou causar um dano a uma pessoa. Mas não tem todo o lastro, não tem toda a seriedade, a liquidez que uma seguradora. Então, se a gente pudesse dar uma dica, contrate um seguro, que às vezes pode ser um pouquinho mais caro, mas tem muito mais tranquilidade naquele momento inesperado. Bacana. João, tu quer um cafezinho? Eu aceito. Vitor, na produção. Por favor, Vitor, traz um cafezinho pra gente aqui. John, tem uma questão também que eu já fiquei aqui para te perguntar. Que o que acontece? E aconteceu isso com um parente meu, tá? Ele foi fazer uma conversão, tá? E um motoqueiro... Obrigado. E um motoqueiro... Acho que eu vou te servir aqui, ó. E o motoqueiro bateu na traseira, tá? Bateu na traseira dessa pessoa, tá? Desse meu parente, tá? O motoqueiro bateu. Obrigado. Enfim, eles entraram ali num acordo, tá? Na hora ali, tá? E me parece que o seguro cobriu. Ó, Vitor. E me parece que o seguro cobriu, né? Aquele dano ali pro motoqueiro. Não sei como é que foi ali. Sim. Enfim, eles se resolveram através do seguro. O seguro foi lá e pagou. Que bom. Só que esse motoqueiro, ele teve uma lesão. O seguro, né? O seguro desse meu parente foi lá, cobriu ali o dano material. E eu acho que passou 1 ou 2 meses e essa pessoa veio atrás do meu sogro pedindo um dano moral. Um dano... Acho que é dano moral, né? É, corporal, moral. É. E agora? A questão toda é essa. Como a gente comentou no início, todo aquele que causa dano a alguém é obrigado a reparar. Tá. Vamos falar em tese, né? Se houve culpa, né, nesse acidente e o seu sogro tinha seguro, dentro da apólice dele lá tem cobertura de dano moral e dano corporal, para despesas médicas, para sequelas, para essa questão física mesmo. Então ele teria, sim, o direito de ser compensado por isso, ainda que o dano material já tenha sido indenizado. Mas tu não acha isso injusto? Mesmo estando na lei? Que agora eu perguntar isso para um advogado não vai adiantar, né, gente? Mas, né, a gente... É que a lei diz, todo aquele que causar dano a alguém é obrigado a repará-lo. Então, por isso também é importante se ter, né, proteções aí do seu patrimônio. Seria, por exemplo, o seguro, para que acontecer um infortúnio. Ninguém tá livre disso acontecer, é um acidente. E tem um tempo também, por exemplo, assim, sofri um acidente hoje. Sim. Tá? Eu vou acionar o meu seguro, tá? O seguro vai ali resolver, vai pagar, né? O seguro contra terceiros e tal.
E tem um timing assim que eu posso, tipo assim, ó, 4 meses depois cheguei lá e quis processar o, né? A vítima, com dano moral. A vítima de acidente de trânsito Tem um time. Do momento do acidente ou de quando ela tomar conhecimento de quem é o autor do fato, porque às vezes não toma conhecimento, né? Tem 3 anos para ingressar em juízo e pedir uma... 3 anos. 3 anos. E pedir uma indenização. Não só de acidente, de outras situações também, né? É o prazo. Aí, claro, a lei regula outros acontecimentos, um prejuízo que tu sofreu numa relação de consumo, por exemplo. O prazo é 5 anos, que é mais protetivo para o consumidor. Então, a lei discrimina exatamente, né, a regra do jogo, que é quanto tempo tu tem para ingressar na justiça. Não pode ser ad eternum, né? Senão tu teria insegurança jurídica. No caso ali do que tu comentaste, são 3 anos. 3 anos? 3 anos. Beleza. Eu tenho mais uma, né? Eu tô meio que mandando as perguntas aí, gente. Nós vamos começar agora também, nas nossas redes sociais, começar a mandar perguntas para vocês. Por isso que eu peço para vocês já seguir o nosso Instagram ali, Sucesso Ilimitado Podcast. Sigam ali. Me sigam também o meu pessoal lá, se vocês quiserem, pietro.rosso, que eu sempre faço o contraponto ali. Às vezes eu posto no meu e reposto, e a produção reposta lá no meu Instagram. Então, fiquem acompanhando. Eu vou começar a mandar perguntas para vocês. Essas perguntas que eu tô fazendo pro Alex aqui são perguntas que eu peguei do nosso ciclo social, de alguns grupos, né, que a gente tem aqui. Tem uma questão, tá, que aconteceu comigo, John. E eu gostaria de te passar aqui resumidamente, que é uma questão que envolve esse dano moral. Sim. Eu tinha uma conta, né, eu trabalhava com cartão de crédito e eu tinha débito em conta nesse meu cartão de crédito, tá? Então, todo mês lá, dia 26, ele pegava o meu salário ali e pagava o meu cartão de crédito. E eu costumava gastar boa parte das coisas que eu fazia para ganhar pontos, então eu gastava bastante, né? Às vezes quase até todo o meu salário eu gastava no cartão, né? Não sei se isso é certo ou errado, né? Mas naquela época lá eu fazia, né, isso. E tinha bastante pontos no meu cartão de crédito. O que aconteceu? Um dia eu recebi o meu salário 2 dias antes de encerrar, né? 2 dias antes de fazer o débito em conta. Só que nesse banco, que eu não vou citar o nome, esse banco não dizia na tela ali da coisa que eu primeiro tinha que cancelar o agendamento desse débito em conta para depois eu pagar antecipado. O que o Pietro fez? O Pietro foi lá e vencia dia 26, eu fui lá, paguei no dia 24. E na minha cabeça eu pensei, poxa, eu tô pagando hoje, né? O sistema de um banco vai... peraí, eu tô gerando um extrato aqui, eu tô dizendo que o Pietro pagou dia 24, né? O banco tá te dizendo ali no extrato. Só que o que aconteceu? Chegou dia 26, eles me sugaram isso, né? Pegaram, né? Fizeram o débito em conta. Eu fui lá na agência e a agência falou, olha, a nossa política aqui, né, é que para você pagar antecipado, você tem que cancelar o agendamento e depois... E eu cheguei lá neles e falei, não, quer saber uma coisa? Eu vou entrar com uma ação deles. Você não fez... Mas em nenhum momento vocês me instruíram isso. Sim. E é uma coisa lógica, né? Sim. Eu acho que até uma criança, claro, né, de 5 anos sabe. Tem coisas na vida que são né, objetivas e lógicas. Pra te resumir, né? Pra te resumir, eu entrei com uma ação. Gente, olha só, eu entrei com uma ação no JEC e... eu presencialmente com o juiz não houve acordo. Tava lá eu com 2 advogados. Imagina, o Pietro com 2 advogados do banco olhando para mim e falando, não, nós não vamos pagar, não sei o quê. Eu entrei com recurso e perdi, porque eu tava pedindo dano moral, né? Sim. De eu, primeiro, ter ficado com o saldo baixíssimo, eu acho que até negativou. E o que aconteceu? Eu perdi, John, a causa... Tô falando demais já, mas eu perdi a causa porque o advogado, ele colocou o objeto do recurso errado. Isso acontece? Sim. Tipo assim, no teu caso não, mas foi por isso que eu perdi a causa? Olha, a gente sempre, para comentar as situações, precisa ver o caso concreto, né? Falando em tese. E sem julgar também o trabalho do colega que exerceu. A lei... Porque também pode ter um erro jurídico lá, da avaliação jurídica. Enfim, né? A lei regula, como a gente comentou no início do programa, as regras do jogo. Então,
tá ali documentado como é que o processo vai se iniciar e como ele vai terminar. E nas questões de recurso, por exemplo, eu não sei se é o caso, você tem que exercer a fundamentação, os pedidos, o recurso coerente com aquilo que está em lei. Isso. Se eventualmente tiver uma falha, um erro, ou até uma perda de prazo, você não vai poder rediscutir aquela decisão. Eu já tive casos, né, de que nós estávamos atuando, tivemos ganho de causa, por exemplo, em primeiro grau, e a parte que havia perdido o recurso interpôs um recurso, só que o recurso errado. Ou seja, fazendo esse recurso errado, a matéria não subiu para revisão no segundo grau. E aí nós acabamos ganhando a causa. Mas assim, né, o advogado, assim como o médico, como o engenheiro, ou seja, quem for, ele pode cometer erros. Só que é muito delicado porque o erro dele vai ser em prejuízo do seu cliente. Inclusive, aí trazendo a matéria de responsabilidade civil, de indenizações, o advogado que cometer uma falha, causar um prejuízo ao seu cliente, é passível de ter que prestar uma indenização, né, por perda de uma chance, que é o que se chama, que é a perda da oportunidade do seu cliente desenvolver o processo e ver se a sua tese teria ganho ou não. Inclusive situações materiais aí, né? Então, tem que ter muito cuidado, né? Tem que olhar nas entrelinhas tudo, porque depois que você encaminhou um modelo de ação ou um recurso, ou até em audiência, como você conduz a oitiva de testemunhas, é determinante para o sucesso ou o insucesso do cliente. Depende muito, sim, né, do trabalho. Eu me lembro que lá na decisão lá do juiz, assim, o juiz até colocou, né? Eu não tiro o mérito porque está provado o erro do banco, né? Não é a Cressol, gente, tá? Não é a Cressol. Inclusive, eu quero que vocês já vão nas redes sociais dele, tem o QR Code deles aqui, ó. Vocês vão lá, entrem, conheçam essa instituição que está crescendo cada vez mais no Rio Grande do Sul. E eu sou associado. Ó, aqui, ó. Cada vez mais gente está se associando, né? Um estouro no Rio Grande do Sul e sou lisonjeado de eles estarem patrocinando esse projeto. A decisão do juiz estava lá assim, ó, eu entendo que tu sofreu um ônus ali, porque está comprovado, teus extratos que negativaram mesmo ali, né? Só que você não está... o que você está entrando com recurso é dano moral, é dizendo que você ficou sem dinheiro, que você não tinha dinheiro para pegar o ônibus, que era, né? Nesse caso. Então, foi confortante até para mim ler aquilo, porque, poxa, na verdade, eles, né? Se eu tivesse pedido o objeto, acho que é isso, né? Se eu tivesse pedido o objeto do erro que eles cometeram tecnicamente, ali eu teria ganhado o processo. Eu tenho esse hábito. A advocacia, o pessoal tem aquela visão hollywoodiana de que é muita fala, muito oral. Na verdade, não é. Vai ter alguns atos que vai exigir da tua fala, do teu poder de convencimento. Por exemplo, o tribunal do júri, que daí é crimes contra a vida, né? Eu não atuo. E questões, claro, nas audiências e sustentações de recursos. De resto, o processo brasileiro ele é muito escrito. Ele depende muito da escrita dos advogados. E às vezes tu passa um dia, uma semana trabalhando na causa de um cliente. Pensa que quando vai fazer um TCC, pode fazer toda a análise que for, sempre vai faltar uma vírgulazinha, uma coisinha assim. A gente lá no escritório, para evitar esse tipo de situação, sempre faz a 2 a 3 mãos. Faz, o outro revisa, às vezes fica 1, 2 dias, se possível, já começa com antecedência, para ficar longe daquilo lá, para oxigenar a cabeça, olhar, ter certeza, porque depois que tu encaminhou, não tem mais volta, pro bem ou pro mal. Exato, é a responsabilidade. É a responsabilidade. Então a gente é técnico, a gente faz o que tem que fazer, mas sempre tem por trás uma dor de um cliente. E a dor desse cliente, pro cliente, é a maior dor do mundo. Seja algo na sua empresa, na sua família, financeiro ou o que for. A gente tem que ter essa responsabilidade. Sim, tem coisas na saúde também que vocês cuidam. A gente teve algumas situações e sempre quando toca nessa área da saúde, para mim é sempre uma coisa muito cara, assim, porque eu lembro de um caso que a gente acabou atuando, que foi em 2019. Eu até me arrepio sempre que eu lembro e de tudo que a gente fez até hoje, muitas coisas legais, a gente impactou na vida de várias pessoas, mas é o caso que sempre me vem à mente, né?
Tá com tempo? Posso falar? Estamos com tempo, sim. A gente tinha um cliente no escritório, e claro que a gente não pode abrir nomes nem nada, Claro. por dever de sigilo, né? Que tinha sido representado, a gente tinha uma relação boa. E num dia, uma segunda-feira, no início de semana, veio a filha no escritório dizendo, olha, meu pai tá muito mal de saúde, né? Ele tá internado no hospital, tá entre a vida e a morte, e ele tava pelo Sistema Único de Saúde, né? E tinha uma necessidade, assim, absurda de ser encaminhado para um leito de UTI, e não só isso, de tomar uma medicação caríssima, porque era uma doença autoimune. Eu não recordo o nome da doença exatamente, acho que era síndrome de Guillain-Barré. Os médicos, o doutor que teve no último episódio, desculpe a pronúncia, não sei se é essa mesmo. Mas ele precisava desse tratamento, um leito de UTI e um medicamento, via SUS. Via SUS. Urgente. Não podia esperar. Mas ele já estava hospitalizado. Ele estava no hospital. Só que o SUS, ele tem toda uma dificuldade de fazer frente a essas demandas, né? Uhum. Outras pessoas, como esse cliente, possivelmente tinham a mesma necessidade. Sim. E ela veio recomendada por um médico, inclusive, né? Dizendo, olha, talvez aqui pela questão administrativa nós não vamos conseguir dar conta. Procura um advogado da tua confiança para fazer isso pela via judicial, para obrigar o município e o estado a conceder esse tratamento, né? Porque é obrigação do estado aí prestar a questão da saúde. Ela veio no escritório e a gente se solidarizou de imediato, né? Com isso e, olha, a gente vai fazer, a gente vai dar um jeito. E assumimos, né, a situação. Criamos lá todos os pedidos, fizemos um pedido liminar, que é aquele urgente, porque não tem como esperar. O processo ele vai ser decidido ao final. Sim. Só que na saúde, o cliente não pode esperar 1, 2, 3, 5 anos. Uhum. Era para ontem. Então esse pedido liminar ele foi aceito pelo juiz, que ordenou que tanto o estado quanto o município concedessem um leito de UTI para esse cliente e o medicamento. Era algo, na época, em torno de R$150 mil, o tratamento com o medicamento. Poxa. Ou o estado, o município forneciam em 24 horas, o que fosse, senão a gente ia bloquear valores nas contas. E não se conseguiu administrativamente, não foi por falta de vontade dos profissionais ali da saúde, é questão de gestão mesmo, né? E a gente partiu então para essa fase financeira de bloquear valores em conta. O juiz bloqueou da conta do estado, não pegou do município. Poxa vida. Eu não me recordo exatamente, nessa faixa aí de Sim. valores. Com a tranquilidade, olha, a partir de agora vocês vão conseguir o tratamento particular para esse cliente de vocês, com leito de UTI, seja qual hospital for, e o medicamento. Só providenciem para mim, porque o juiz precisava se assegurar, orçamentos, saber de fato quanto que isso representava. Aí a gente passou por esse processo. Ela veio na segunda-feira, nós já estávamos ali talvez na final da terça, quarta-feira de manhã, com uma decisão liminar de que ia conseguir o tratamento para o cliente, que não dava mais para esperar. Sim. Conseguimos e a partir dali eu achei que de imediato a gente já ia conseguir encaminhar ele para um leito de UTI, para os melhores hospitais aqui do estado. Região. Todos, da região, do estado. Só que no momento que eu falava que era bloqueio judicial, que era processo, eu sentia que as coisas não evoluíam tão bem. E a gente, o tempo passando, e não tinha jeito. E felizmente, acho que foi na quinta-feira, o medicamento foi disponibilizado pelo estado. A gente conseguiu esse medicamento e isso deu um sopro de vida ainda para conseguir aguardar esse leito de UTI. Isso através de uma liminar judicial. O estado, felizmente, conseguiu fornecer, sem precisar comprar. Só que nós ainda tínhamos a dor do leito de UTI. Isso uma semana. E a gente, quando compra, né, uma situação do cliente, tem que ter, claro, tem que separar a parte emocional do técnico, né, mas ali era algo que a gente não podia abrir mão de toda a atenção para o cliente. Sim. E não tinha jeito de conseguir nem por SUS, porque ainda não tinha sobrado vaga, e nem em particular, com dinheiro na mão. Não conseguimos. Porto Alegre, Canoas, interior, nenhum leito de UTI. Numa sexta-feira, trabalhando a semana inteira, no caso desse cliente. Numa sexta-feira, perto do meio-dia, não conseguia evoluir de forma alguma. Você, vou sair um pouco do escritório, vou ir almoçar, vou arejar um pouco a cabeça e na volta a gente, vamos dizer assim, vai conseguir talvez trabalhar aí com mais tranquilidade. Saí do escritório, vou almoçar. Andei pela rua, né? Vou parar nesse restaurante, um restaurante que eu não ia. Jamais tinha ido naquele restaurante.
Fui nesse restaurante, entrei, peguei uma mesa, o restaurante estava bem cheio, inclusive, e fui pro buffet, me servi. Quando eu voltei, tinha uma bolsa nessa mesa. E aí eu comi o prato, né? Eu chego a me arrepiar. Vi aquela bolsa e pensei, poxa, não vou sentar aqui porque a moça vai achar que eu, enfim, tô pegando a mesa dela, ou o que for. No que eu ia me levantar, a moça disse, olha, não, quer sentar aqui comigo? Num restaurante que eu nunca tinha ido, com uma pessoa que eu não conhecia e que eu iria sair, né, daquela mesa. Fomos almoçar, a gente só perguntou, tudo bem? Nos apresentamos. Não íamos mais conversar, falar sobre nada, sobre nenhum outro assunto. Do nada toca o meu telefone, era o meu pai. Meu pai era verão, inclusive, tava no litoral. E aí perguntou, né, porque viu de todo esse envolvimento, como é que tá a situação lá do meu pai e meu sócio, né, Dr. Evair. Como é que tá a situação lá do nosso cliente? Conseguiu destravar aí essa internação? Eu disse, olha, não tem jeito. Tô com dinheiro na mão, a gente não consegue leito particular. Tô tentando de todas as formas, mas não destrava, não avança. E o risco de óbito do cliente era tremendo. E nisso a mulher que estava sentada comigo ouviu aquilo, né, e perguntou, olha, tu tá com problema de saúde, de algum conhecido e tudo mais? Eu disse, sim, eu sou advogado, tenho um cliente, uma situação de processo, que precisa de um leito de UTI, não tem jeito de conseguir. Dela, olha, eu sou profissional da saúde, eu sou enfermeira, eu vou te passar um contato e manda uma mensagem para esse médico, era no Hospital de Canoas, que talvez ele possa te ajudar. Eu saí do restaurante, já fui direto pro escritório com aquele contato e mandei um WhatsApp, né? Olha, conheci a fulana de tal no almoço, eu tô com uma situação assim, vida ou morte, preciso de um leito de UTI, eu não consigo. Tu tem alguma posição aí do hospital de vocês? Ele, olha, acabou de vagar um leito de UTI aqui. Aonde que ele é? Da onde que é esse paciente? De 2 irmãos. Ele falou, quem é que é o médico responsável? Eu disse o nome do médico. Disse, meu conhecido, da época de faculdade e tudo mais. Em questão de 1-2 horas depois daquele telefonema com aquela pessoa, já veio uma ambulância, já levou ele e ele ficou com a vida salva. E se curou? Se curou, tá vivo até hoje. A gente tem uma relação assim que, além de cliente, né? Só que foi o trabalho, a gente teve um envolvimento, tentou de tudo, mas não iria conseguir se não fosse o acaso, algo de Deus, aí vai da crença de cada um. Mas é um acontecimento assim que na minha atuação até hoje, né, é uma das coisas que mais me marca. Porque, sabe por quê? Porque o que te surpreende também é porque você agiu tecnicamente, talvez de um lado, né, da fé ali, de acreditar que, poxa, eu quero tanto que eu cure esse meu, né, esse meu cliente. Claro. Ali não se trata nem de um cliente, é uma vida, né? Vida. E que bom, John. O melhor a gente havia feito, só que talvez se eu não tivesse naquela sexta meio-dia... Eu vou sair um pouco. Saído para oxigenar, ido num restaurante que eu nunca tinha ido, sentado com uma pessoa que eu iria sair da mesa, ou atendido um telefone no horário, falar sobre o assunto, esse cliente talvez não teria, digamos assim, não estaria hoje com vida. É isso aí, para ver como às vezes o lado técnico tem que andar com o emocional também, Exatamente. né? Ali foi o emocional, né, também que, né, agiu, não só a razão, né? Eu contei para poucas pessoas essa bacana, história. Ó, exclusivo, gente, né? E nada melhor do que tu contar para um amigo aqui, né? Acho que é válido, porque são histórias que inspiram, que né? Inspira, cara. Que só bacana. agrega demais. É isso aí, é de não desistir, né? Exatamente. A gente não pode... Para tudo na vida, né? Não vai dar, e daqui a pouco, tem que ter fé, acreditar, as coisas acontecem. E fazer com responsabilidade de verdade, né? Que bacana, John. É honroso, né? O teu trabalho que tu faz pelas pessoas. E assim, John, como é que as pessoas tinham muito aquela visão, né, lá atrás, antes da era digital, daquela coisa que o advogado fica lá atrás no escritório. Intocável. Né? Intocável. Sim. Né? Eu só consigo falar com o advogado quando eu tô lá e, né, e é tudo meio sigiloso. Hoje a gente expõe coisas, né, tanto da parte as pessoas, né, botam em caixa de perguntas nas redes, né. Como é que tu viu esse avanço, né, da era digital? O que isso está contribuindo para o advogado? Pô, foi fantástico, assim, quando eu iniciei na advocacia, até voltando um pouquinho antes, quando eu idealizei ser advogado, passei por todos os processos ali de estágio,
Quando eu fui fazer os meus estágios, era tudo papel. Então eu entrei no meu primeiro estágio lá no Fórum de Dois Irmãos. Até hoje sou muito grato pela doutora Ângela, que me deu toda a oportunidade. A doutora é a juíza. A juíza, é. Eu entrava com carimbo e botando um númerozinho de página, e lendo ali processo para tentar, enfim, ter algum conhecimento, agregar coisas, né? Isso foi 2011, 2012... A gente está falando aí de um bom tempo e as coisas evoluíram muito. Veio aí o avanço tecnológico, mas não só isso, a pandemia. O mercado jurídico ele era muito atrasado em relação a outros mercados, era tudo muito engessado, era tudo muito presencial, físico, era difícil de tu conseguir expandir, por exemplo, um escritório de advocacia se tu não fizesse um investimento de abrir uma sede em outro município, onde tu quisesse explorar. Não era tão digital. Não era. Eu tinha essas ideias aí logo depois que eu me formei, a gente iniciou o escritório, eu e meu sócio, mas não tinha como, porque precisava se deslocar para todos os fóruns para ver processo. A pandemia acelerou isso demais, porque obrigou o Poder Judiciário, no caso, a se informatizar. Então, hoje o processo é todo eletrônico. As audiências têm a possibilidade de serem virtuais também. Então, hoje um escritório de advocacia como o nosso, a gente tem sede em Dois Irmãos, a gente tem toda uma estrutura, seja de assinatura de documentos, seja para trabalhar em processos, do Brasil inteiro. Então, a gente atendeu o cliente pouco tempo atrás do Acre, do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, do Rio Grande do Sul aqui inteiro, de maneira online. Até, às vezes, as pessoas, mas alguém contrata advogado pela internet? Contrata. Se sentir confiança, a gente faz, né, reuniões virtuais, vendo que é sério, que tem uma história aí no mercado, se consegue. Mas foi algo acelerado pela pandemia, porque era muito atrasado, realmente estava precisando desse movimento, né? E o digital, ele... vocês lá agora eu também vejo, né? Eu acompanho vocês nas redes, vocês estão fazendo um trabalho bem bacana, né? De construir os leads, né? Porque muita gente, né? Alex, Dr. John, muita gente pensava como você assim mesmo, sabe? Que é muita papelada, demora, então... eu acho que também os processos, né, se encurtaram, né? A lógica é que digitalmente, se acelere, né? Mas aí tem todo um por trás de estrutura judiciária, né, da máquina toda. Sim. Aí é uma questão, né, complexa, porque são muitos processos também. O ideal era a gente resolver situações aí no nosso tempo da vida aqui fora, né, que é dinâmico. Mas... a gente... aproximou, né? Aproximou muito. E aí o que a gente preza muito, como nós somos de um município pequeno, é de manter a nossa clientela offline, atendê-la, o olho no olho, quem quiser vir no escritório pode vir, vem tomar um cafezinho, tudo certo. Mas hoje o digital te possibilita essa expansão, mesmo num município pequeno do Rio Grande do Sul, sem fronteiras e sem limites, para pessoas que tenham determinadas necessidades, né? E o escritório tem essa vocação aí para resolver. Então, a gente idealiza assim, diferente daquela advocacia do passado lá, pomposa, até o doutor, eu não uso, né? Eu acho que isso não... Nós somos, digamos assim, até em atendimento, a obrigação nossa é demonstrar a maior clareza possível de informação para o cliente. Não adianta eu falar com o cliente termos técnicos, jurídicos, ou seja o que for. Ele precisa de acolhimento, ele precisa se sentir seguro, né, ter a certeza de que esse advogado que falou comigo, ele vai fazer o melhor para mim. A parte técnica depois do processo, você vai fazer com os outros atores do processo, que são juízes, são outros advogados. Isso o cliente nem vai acabar enxergando, né? É uma obrigação nossa ser bom tecnicamente, mas esse olhar, né, essa expertise de atendimento, de experiência do cliente é o que conta hoje em dia, eu acho, para conseguir se diferenciar nesse mercado, que é muito competitivo. Tem, acho que 1.200.000 de advogados no Brasil. No país. É bastante. O Brasil tem mais faculdades de direito que a soma do mundo inteiro. Poxa. Tem muita gente. Tem bastante, né? Muito. Tem bastante. Muito. E o que difere você dos outros é essa responsabilidade. Exato. Formação técnica todos temos, né? A questão diferencial é o posicionamento, é a autoridade. Os valores. São os valores, né? É a confiança, porque é um serviço que envolve uma relação de confiança. Tu vai botar na mão de um profissional aí uma dor muito importante para ti. Com certeza. Precisa contratar alguém para se sentir confortável e seguro, né? Que o melhor vai ser feito. Inclusive,
Ele é o meu advogado. A gente tem esse prazer, essa honra aí, né? Que massa, não, porque está conduzindo bem a minha vida. Gente, então estamos chegando nos minutos finais. Eu sempre digo o seguinte, sempre tem que ter uma parte 2. Então nós vamos deixar lá para frente, nós vamos ter que conversar mais. Nós estamos com o nosso tempo curto, mas eu não posso deixar de te perguntar uma pergunta que eu faço para todo mundo e que eu quero ver agora a tua resposta. Qual o teu maior sonho, Alex João? Olha, é uma pergunta direta, mas complexa também de responder. Do ponto de vista profissional, respondendo... Pode ser. Né? Acho que o meu maior sonho é conseguir, digamos assim, perpetuar o nosso trabalho, fazer a diferença cada vez mais na vida das pessoas e deixar uma marca. Porque o trabalho é uma coisa que é muito importante, né, na nossa vida, e a gente se dedica tanto. A credibilidade, né? A gente passa mais tempo no trabalho do que com a família, muitas das vezes. E a credibilidade é aquela coisa, né? Se tu perde a tua credibilidade, tu perde a tua vida. Então, acho que isso, perpetuar, fazer uma coisa de longo prazo, não, a advocacia, inclusive, para quem está iniciando, né, não é uma corrida de 50 metros, é uma maratona. Então, pensando, um encontro também, né? Que nem você, né? Sim, eu sou jovem ainda, né? Tenho muito tempo de advocacia, então a gente pretende consolidar isso por muito mais tempo, né? Trabalhando com seriedade e podendo ajudar pessoas, negócios, seja o que for. Que é, digamos assim, a vocação que a gente tem como advogado. A gente é chamado para ajudar. É tão bom ser jovem e ter bagagem, né? Já ter alguma bagagem, né? Uma mochila cheia de experiência, né? John, meu amigo, obrigado por tu estar aqui. Para mim foi uma honra, né? Uma pessoa que passou, né? A nossa adolescência, passamos junto e hoje estamos aqui. Tu merece estar aqui porque eu trago pessoas como você que tem uma sabedoria, que tem alguma coisa para contribuir para o público que assiste aqui. Tá bom, meu amigo? Eu que agradeço. Obrigado. E, gente, se inscrevam aqui, tá? No YouTube. Sigam John Advogados, como é que é o teu Instagram? @John Advogados. @John Advogados. E tem o teu pessoal também lá que as pessoas encontram. Que é alexjohn.adv. Isso, que encontram lá todas as redes. Sigam eles, procurem eles, né? Se tem alguma intercorrência na vida, né? Porque eles são muito competentes e isso eu posso garantir para vocês. Gente, obrigado, tá? Por mais essa jornada que a gente percorreu junto. E até a próxima, até o próximo programa. Valeu!